Salve, salve vestibulando e vestibulanda, tudo tranquilo? Pois é, hoje eu estou aqui para falar sobre algo muito importante para vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens dos meus alunos, dos meus amigos, me pedindo para explicar o que tem acontecido no Afeganistão nesses últimos dias. Para a gente poder entender o que tem acontecido nesse país, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para poder analisar como se formou esse grupo terrorista, extremista, islâmico chamado de Talibã. O ano é 1983, o ano em que eu nasci. O então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, se reúne com um grupo de mujahidins para discutir os detalhes de uma operação que na época ficou conhecida como Operação Ciclone. Qual o objetivo dessa operação? Impedir o avanço soviético na Ásia Central. Na época, os afegãos eles tentavam derrubar o governo do então presidente do Afeganistão, Mohamed Nadjibullah. E eles tentavam instaurar, por meio, obviamente, da queda desse presidente, uma espécie de emirados, onde a lei seria islâmica, e onde o viés principal de orientação da população seria o viés religioso, baseado, obviamente, no islamismo. É importante a gente destacar que os Estados Unidos, nessa ocasião, aproveita essa oportunidade e passa a explorar as possibilidades de utilizar esses mujahidins como uma espécie de exército terrestre para impedir a expansão soviética, uma vez que os Estados Unidos buscava, dentro do contexto da Guerra Fria, ampliar as suas áreas de influência, não só na Ásia Meridional, bem como na própria Ásia Central e dentro do Oriente Médio, ok? Fato é que, a partir desse momento, e sobretudo quando os mujahidins eles saem vitoriosos, porque eles conseguem impedir esse avanço soviético, expulsam o exército soviético do Afeganistão. Claro, os soviéticos já apresentavam sinais de fraqueza, uma vez que no finalzinho da década de 80, nós já temos ali a queda do Muro de Berlim, que é um forte sinal de que a União Soviética ela já estava chegando no fim. E em 1991 nós tivemos o esfacelamento da União Soviética, e o surgimento de 15 novos estados nacionais independentes, tá? Galera, o Talibã, acabou formando um forte grupo de combatentes a partir desse financiamento e desse treinamento que fora dado pelos Estados Unidos, especialmente pela CIA, norte-americana. Em 1996, o Talibã assume o poder do Afeganistão e fica no poder até 2001, porque em 2001 todos nós sabemos houve o ataque das Torres Gêmeas, o ataque do World Trade Center, e diversos outros pontos também foram atacados nesse atentado terrorista que foi reivindicado pela então Al-Qaeda, grupo terrorista também, ligado principalmente ao saudita Osama Bin Laden. E a partir dali em diante, os Estados Unidos, na figura do seu presidente, George W. Bush, adotam um pacote de medidas. Dentro desse pacote de medidas, nós temos o combate ao terrorismo. Tá? Então, você tem uma invasão norte-americana ao Afeganistão, em 2001, alguns dias depois do ataque terrorista às Torres Gêmeas, e a partir dessa invasão nós temos a retirada, do Talibã do poder, ok? Então, olha só, é importante a gente compreender que a retirada do Talibã do poder no Afeganistão representava para os Estados Unidos um combate ao terrorismo, uma vez que ele acreditava que o Afeganistão era um reduto de terroristas, de formação de terroristas, Beleza, gente. Agora preste atenção no seguinte: desde 2001 até o mês passado, as tropas norte-americanas estavam presentes dentro do Afeganistão, entre aspas, garantindo a segurança. Tá? Então, olha só, gente, o que acontece?
Acontece que isso estava custando muito dinheiro para os Estados Unidos manter as tropas norte-americanas, né? Estava custando muitas vidas, né, de militares norte-americanos, muitas vidas de civis. Nós tivemos um derramamento de sangue muito grande ao longo de todo esse tempo de ocupação, né, 20 anos de ocupação. Tá? Isso prova que a invasão, né, norte-americana, qualquer país que seja, não vai gerar os resultados esperados. O que todo mundo esperava? Esperava que a partir dessa invasão o Afeganistão se tornasse um país democrático, né, com uma democracia consolidada e centralizada. O que aconteceu? Quando, né, as tropas norte-americanas começaram a sair do Afeganistão, isso, claro, já vinha sendo discutido, né, ao longo de muito tempo, inclusive durante as gestões do Barack Obama, né, durante a gestão do Donald Trump. Inclusive na gestão do Donald Trump já foi assinado, né, o decreto de retirada das tropas norte-americanas. E já na gestão do Joe Biden, ele continuou com essa política de retirada, né? Assim que as tropas norte-americanas saem do Afeganistão, o Talibã começa a dominar vários redutos do Afeganistão, várias cidades do Afeganistão, tá? Em pouquíssimos dias, o Talibã já havia dominado praticamente 90% do Afeganistão. E ontem, né, 15/8/2021, ele tomou o último reduto que estava faltando, né, a última cidade que é a capital do Afeganistão, Cabul. Você teve como resultado, obviamente, né, dessa tomada, a queda do presidente, né, do Afeganistão, do então presidente do Afeganistão, Ghani. Ghani foge, né, para um outro país, muito provavelmente ele foi para o Tajiquistão, tá? E isso acaba gerando uma espécie de derrota, né, para os Estados Unidos, uma derrota militar, uma derrota política, né? Por quê? Porque os Estados Unidos ele não conseguiu garantir, de fato, aquilo que ele se propôs fazer para o Afeganistão. Então, assim como lá no Vietnã, né, os Estados Unidos ele sai dizendo que está abandonando a guerra, né, mas na verdade está perdendo essa guerra. Ele sai agora do Afeganistão mais uma vez porque não estava mais conseguindo manter, de certa forma, né, a presença norte-americana dentro do Afeganistão. Como resultado disso, a gente tem uma população afegã completamente desesperada, desnorteada, conforme vocês podem estar acompanhando nos telejornais, nos noticiários, né? Assim que Cabul foi tomada e o presidente, né, Ghani, ele foge do país, a população entra em desespero, né? Porque durante todo o período de, entre aspas, gestão, né, do Talibã, de 1996 até 2001, vários direitos civis foram perdidos, né? Nós tivemos a implantação de uma visão religiosa ortodoxa, né, distorcida do islamismo, né, por meio da Sharia, que é a lei islâmica. Nós tivemos execuções em praça pública, nós tivemos decapitações, nós tivemos mutilações, as mulheres foram impedidas de frequentar as escolas, de sair nas ruas sem um acompanhante do sexo masculino, né? Você vê a imposição de uma política extremamente machista, né? Então, acredito eu que um dos grupos que mais serão prejudicados, né, a partir deste momento, sem sombra de dúvida, serão as mulheres, tá, no Afeganistão. Claro, eles estão alegando que essa transição ela vai ser pacífica, mas acreditamos que muito provavelmente isso é uma máscara que está sendo utilizada pelo grupo para impor mais uma vez a lei islâmica. Muito obrigado e até mais.